Pedro Álvares Cabral é um dos personagens mais importantes da história do Brasil, mas vocês já perceberam que nós conhecemos bem pouco da história dele? No vídeo de hoje eu vou falar bastante sobre o descobrimento do Brasil e algumas curiosidades sobre Cabral. Então fique aí e vamos para esse tema tão bacana. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária. Olá pessoal, meu nome é Neivan Pereira, sou dono aqui do canal Aficionado por História. Hoje nós falaremos sobre Pedro Álvares Cabral e o descobrimento do Brasil. Então se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você for novo, se inscreve no canal e tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Simbora! Não se sabe ao certo o ano de nascimento de Cabral. O que se sabe é que ele nasceu no castelo de Belmonte, na localidade de Beira Baixa, em Portugal. A família dele, os Cabrais, era uma família rica, portanto faziam parte da nobreza. E uma curiosidade muito bacana é que o trisavô dele, que era Álvaro Gil Cabral, ele lutou na Batalha de Aljubarrota. Essa batalha tem uma importância muito grande na história, não só de Portugal, mas também na história do Brasil, porque o resultado dela influenciou o início das navegações. E nós sabemos que foram as navegações que resultaram no descobrimento aqui do Brasil. Esse tema é bem interessante, provavelmente eu farei um vídeo sobre essa batalha. Enfim, o trisavô de Cabral lutou nessa batalha, então Cabral vinha de uma família bastante rica. Por volta de 1479, Cabral foi enviado à corte do rei Dom Afonso V, que era rei de Portugal na época. Ali, entre várias educações, ele também foi educado em humanidades e aparentemente ele foi treinado para batalhas. Quando ele tinha 17 anos, o rei de Portugal era Dom João II e nessa época ele foi nomeado Cavaleiro Fidalgo. Então nessa época os europeus eles tinham muito pouco conhecimento da costa da África. Então haviam várias excursões, várias navegações e pouco a pouco esses territórios iam sendo descobertos e catalogados por Portugal. E nessas expedições iam muitos jovens, então provavelmente Cabral participou em algumas dessas expedições. Caso você não saiba como é que era o mundo antes de Cabral chegar no Brasil, eu vou tentar explicar rapidamente para vocês entenderem aqui o contexto. O que acontece é que as terras da América, elas eram muito pouco conhecidas. Não existem documentos explícitos, que comprovem que o Brasil já era descoberto pelos portugueses ou pelos europeus. Mas eles tinham conhecimento do Oceano Atlântico devido às inúmeras navegações ali pela costa da África, e uma das mais importantes foi a de Bartolomeu Dias, que cruzou o Cabo das Tormentas, que era um cabo ali famoso, porque várias embarcações não conseguiam ultrapassar pela localização, ela fica ali no pé do continente africano. Quando Bartolomeu Dias consegue atravessar e volta para contar o seu feito para o rei de Portugal, o cabo foi renomeado, passando a se chamar Cabo da Boa Esperança. O navegador Bartolomeu Dias ele tem uma importância histórica muito grande por causa disso, porque foi a navegação dele que fez com que outros navegadores pudessem então passar por ali e chegar na Índia. A questão da Índia é fácil de explicar. Na Idade Moderna surge uma nova classe social chamada burguesia. Esses burgueses eles tinham muitas necessidades, e por incrível que pareça, algumas dessas necessidades são facilmente supridas por nós hoje. Porque as necessidades da época eram especiarias, eles queriam consumir especiarias. Especiarias são pimenta, cravo, canela, coisas desse tipo. E na Índia existia um comércio muito forte de especiarias. Então por isso que as nações da Europa queriam chegar na Índia, mais precisamente na cidade de Calicut. E uma rota que havia e que era possível fazer isso era através do Mar Mediterrâneo. Esse mar aí que fica entre o continente europeu e o continente africano. Só que existe um problema muito grande, porque esse mar ele era monopólio da Itália. A Itália tinha muitas cidades portuárias. Duas das mais famosas eram Gênova e Veneza. Uma cidade portuária ela é muito importante. Se você mora numa cidade portuária, você sabe disso. É que onde tem porto, tem pescadores, embarcações de outros locais, outras culturas, por aí vai. Então na época era assim. A Itália tinha muitas embarcações e além disso, eles tinham um certo acordo com muçulmanos que adquiriam as especiarias na Índia, traziam para a Europa e era comercializado por um preço muito alto. E era isso que tornava impossível tanto a Espanha quanto Portugal já adquirir essas especiarias. Então se eles não podiam usar o mar Mediterrâneo porque era monopólio da Itália, a Itália controlava aquele mar,
eles tinham que procurar outras rotas. Então foi isso que Portugal fez quando navegadores começaram a ir catalogando a costa da África. Então veja bem, se a Itália dominava o mar Mediterrâneo e Portugal já estava fazendo várias navegações pela costa da África, a Espanha estava de mãos atadas, sem ter como chegar nas Índias, até que um navegador aí um pouco famoso chegou para os reis da Espanha, propondo uma expedição onde o objetivo era contornar o globo terrestre e chegar na Índia pelo outro lado. Lembrando que nessa época o continente americano não era conhecido pelos europeus. Esse navegador era Cristóvão Colombo, que saiu viajando para o oeste na intenção de chegar na Índia. Só que ao invés disso, ele chegou na América. Então é por isso que Colombo é oficialmente conhecido como descobridor da América. Então antes de Cabral chegar aqui, Portugal tinha conhecimento do Atlântico e tinha conhecimento do que tinha ao oeste, que era um continente, por causa da expedição de Colombo. Tanto é que depois dessa expedição, Portugal e Espanha até assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo no meio para terras que fossem descobertas. De um lado seria da Espanha e do outro lado seria de Portugal. E se vocês repararem bem, nesse mapa o Brasil era cortado no meio. Bom, mas se Bartolomeu Dias não foi para a Índia, ele apenas contornou o cabo e voltou, quem foi o primeiro navegador a chegar na Índia? Essa pergunta ela é muito boa e ela é muito fácil de responder. O primeiro navegador português a chegar na Índia por essa rota da costa da África foi o navegador Vasco da Gama. Vasco da Gama chegou na Índia 2 anos antes de Cabral chegar no Brasil. Só que o Vasco da Gama teve vários problemas, e um deles foi a hostilidade dos muçulmanos, que ao ver que portugueses chegaram através de outra rota, eles perderiam o monopólio do comércio de especiarias. Então quando o Vasco da Gama retorna a Portugal, a coroa portuguesa começa então a reunir esforços para uma nova expedição e que oficialmente tinha o objetivo de estabelecer uma conexão melhor com os indianos e até mesmo vingar as perdas sofridas na expedição de Vasco da Gama. E aí então que Cabral é chamado, o rei escolhe ele para ser o capitão-mor dessa esquadra. Um dos objetivos maiores da coroa portuguesa era estabelecer uma feitoria na Índia. Uma feitoria era como se fosse um centro onde eram armazenadas mercadorias. Assim seria mais fácil depois para transportar da Índia para Lisboa. Essa armada de Cabral era a bem mais equipada armada do século XV. Ela era composta por 10 naus e 3 caravelas. Ali, pessoal, tinha de 1.200 a 1.500 homens aproximadamente. Também tinham presentes ali navegadores experientes, como Bartolomeu Dias, que cruzou o Cabo da Boa Esperança, e Nicolau Coelho, que também era um navegador bem experiente. No dia 9 de março de 1500, Cabral então zarpa de Lisboa. Lembrando que o rei de Portugal na época era Dom Manuel I. E é importante ressaltar que Dom Manuel I ele colocou uma esquadra na mão de Cabral, e Cabral nunca tinha comandado uma esquadra antes. Outra coisa que é importante ressaltar é que navegar naquela época era algo muito complexo e muito perigoso. Os navegadores tinham muito medo porque o mar até então era muito misterioso, as embarcações eram precárias e os recursos náuticos eram muito poucos. Embora na expedição de Cabral várias invenções já haviam surgido, como por exemplo o astrolábio. Com 8 dias de viagem, quando a esquadra estava perto do arquipélago de Cabo Verde, eles passaram por uma tormenta e uma das embarcações sumiu do mapa. Essa embarcação era comandada por Vasco de Ataíde. Então, ao todo, da saída de Lisboa até Cabral alcançar o Brasil, duraram cerca de 44 dias. Aqui é que vem uma parada bem controversa, porque oficialmente a historiografia oficial diz que Cabral chegou no Brasil meio que sem querer. Porque a ideia era ele ir para Calicut na Índia, contornando a costa da África. E então ele teria se afastado tanto da costa da África que ele avistou terra e chegou no Brasil. Hoje essa história é bem contestada, porque existem historiadores, pesquisadores, que dizem que antes de Cabral tiveram outros navegadores que chegaram aqui no Brasil, um deles Duarte Pacheco Pereira. Mas a expedição de Cabral é importante porque foi ela que tomou posse destas terras. Então, no dia 21 de abril, os navegadores encontraram os primeiros sinais de terra. No dia seguinte, eles avistaram um monte alto que Cabral batizou de Monte Pascoal. Esse nome foi dado porque eles estavam na semana de Páscoa. Ali, os marinheiros ancoraram e passaram a noite.
Eles estavam a uma distância de 36 quilômetros da costa. No dia 23, Cabral mandou à terra o navegador Nicolau Coelho. O objetivo era que ele travasse os primeiros contatos com os povos da terra. E esse episódio ele é bem interessante, porque embora eles não tenham conseguido uma comunicação devido à diferença das línguas, eles começaram a trocar presentes, isso que depois vai gerar o escambo, que foi o trabalho que os indígenas fizeram, que nós provavelmente iremos falar em outro vídeo. Depois Cabral se dirigiu para outro lugar que batizaram de Porto Seguro, e foi ali que houve o segundo contato com os indígenas. Os navegadores levaram 2 índios para a embarcação de Cabral, e ali Cabral teria ficado muito confuso, porque embora ele sendo da nobreza ele tivesse vestido diferente dos outros navegadores, os índios não faziam distinção nenhuma dele. Isso aqui a gente percebe que foi um choque cultural muito grande. Entre os dias 24 e 25 de abril, mais portugueses foram à terra, mas os contatos com os indígenas eram muito difíceis, então se resumiam a trocas de objetos. Cabral nomeou a terra de Ilha de Veracruz, porque no começo ele pensava que se tratava apenas de uma ilha. Só quando ele saiu aqui do Brasil é que ele percebeu que se tratava de um continente. Então no dia 26, no primeiro domingo depois da Páscoa, o frade franciscano Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa no Brasil, que foi assistida por muitas pessoas, inclusive pelos indígenas. No dia 1º de maio foi erguida uma cruz gigantesca e ali aconteceu a tomada de posse oficial da terra. E foi nesse momento que Henrique Soares de Coimbra rezou a segunda missa no Brasil. No dia seguinte, pela manhã, Cabral zarpa daqui do Brasil e vai rumo a Calicut, na Índia. Uma curiosidade interessante é que ficaram aqui no Brasil 2 degredados, que eram condenados que trocavam sua pena por exílio em terras desconhecidas. Então esses 2 camaradas ficaram aqui no Brasil. Antes de Cabral sair do Brasil, ele mandou uma carta falando do achamento do Brasil, que foi escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Quem levou essa carta ao rei de Portugal foi o navegador Gaspar de Lemos, um dos mais importantes navegadores da época. No dia 23 de maio, a tripulação de Cabral chega no Cabo da Boa Esperança e eles enfrentam uma tormenta terrível. E vocês lembram de Bartolomeu Dias, o cara que ficou famoso porque ele atravessou esse cabo? Ele morreu ali, galera. No mesmo local em que esse cara ficou famoso, ele acabou morrendo. Sabe quando que os portugueses alcançaram Calicut? Em setembro. Então aí vocês podem imaginar o tempo que durava uma navegação desse tipo. É claro que quando eles chegaram lá, eles enfrentaram a hostilidade dos muçulmanos. Teve um episódio em que os portugueses, já com uma feitoria estabelecida, os muçulmanos invadiram essa feitoria e nisso morreu o escrivão Pero Vaz de Caminha. A viagem de Cabral se encerrou em 1501, quando a esquadra dele retornou a Lisboa. Essa expedição foi marcada por um êxito extraordinário, porque a partir disso, Portugal começou a fazer negociações regularmente com os indianos. Depois dessa viagem, Dom Manuel I estava preparando outra expedição para Calicut e teria escolhido Cabral para comandar novamente, mas por razões que permanecem incertas, ele acabou sendo afastado do comando. Uma coisa bem estranha é que aparentemente ele tinha divergências com Vasco da Gama e chegou também a ter divergências com o rei de Portugal. Então aparentemente ele resolveu se afastar da corte portuguesa, mas ele acabou conseguindo um casamento vantajoso. Ele se casou com Isabel de Castro. Ela era uma nobre mulher rica. Desde que teve as desavenças com o rei de Portugal, Cabral se retirou para Santarém, isso em 1509, e foi lá que ele sofreu supostamente de malária. Ele morreu em 1520 e as causas de sua morte são completamente incertas. Quando eu comecei a pesquisar sobre a história do Brasil, eu fiquei muito surpreso ao descobrir que levaram 30 anos depois da expedição de Cabral para o Brasil começar a ser colonizado. E o motivo para isso ter acontecido, nós vamos ver em outro vídeo. Recadinho rápido, galera, se você chegou aqui de paraquedas e não sabe, o meu canal ele foi hackeado, meu canal oficial. Eu tinha quase 50 mil inscritos e eu perdi tudo. Meu canal foi excluído e eu tô tendo que começar do zero. Então se você gostou do meu conteúdo, cara, se inscreve no canal, acompanha os vídeos, deixa o like para fortalecer meu trabalho. Você vai me ajudar muito com isso e eu te ajudo aqui trazendo conteúdo bacana. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, valeu! And love is a ghost that the others can